Bem-vindos a mais uma videoaula de eletrônica digital para o canal Ensina Educação. Eu sou o professor Henrique e nessa videoaula nós vamos falar da conversão da expressão lógica para o circuito lógico, tudo bem? Utilizando como uma das premissas a soma de produtos, que é uma forma de se apresentar, é um tipo de expressão lógica. Tudo bem? Para isso, nós vamos utilizar o seguinte roteiro. Vamos analisar aqui as relações que já foram apresentadas na aula anterior, só para a gente contextualizar. Eu vou falar da composição da expressão lógica, né, como ela se divide. Vamos falar dos tipos de expressão lógica, tudo bem? Então são dois tipos, a gente vai falar nesse momento do método para soma de produtos, ok? Que é um dos tipos. E depois a gente vai resumir dentro de um exemplo a aplicação do método. E por fim as nossas considerações finais. Tranquilo, pessoal? Então venham comigo. Então aqui nós temos as formas de representação, né? Como vocês já bem sabem, nós temos circuito lógico, expressão lógica e tabela verdade. Notem, essas são as relações entre essas formas de representação, tudo bem? Na videoaula de hoje, pessoal, nós vamos trabalhar a conversão da expressão lógica para o circuito lógico, como vocês podem perceber aqui. Então, a expressão lógica. Como é que é a composição da expressão lógica, pessoal? Aqui a gente tem um exemplo de expressão lógica. Notem a variável S, que é variável de saída. Perceba que ela é uma variável única de saída. Tudo bem? Toda a expressão lógica, nós temos uma única variável de saída na expressão lógica. Vocês podem dizer, professor, mas, poxa, no meu circuito eu posso ter várias saídas e várias entradas. Correto, no seu circuito lógico. Mas, neste caso do circuito lógico, quando nós vamos tirar a expressão, nós vamos tirar a expressão de cada uma das saídas. Ok? Então, nesse exemplo aqui, eu estou considerando só uma saída, mas eu poderia ter mais saídas. Então, eu teria várias expressões lógicas, uma para cada saída. Tudo bem? Mas dentro da expressão lógica, você só tem uma única variável de saída. Joia? Então, essa variável de saída, ela possui operações lógicas, que estão aqui desenhadas dessa cor rosa, né? E notem que nós temos as variáveis de entrada, que nesse caso são as variáveis aqui A, B e C, ok? Então, as operações lógicas são implementadas sobre, né, as variáveis de entrada, que resulta na variável de saída. Tudo bem, pessoal, até aí? Então essa é a composição de uma expressão lógica, qualquer ela que seja, tá? Qualquer expressão que exista, nós teremos uma única variável de saída, e várias variáveis de entrada sendo operadas, com várias operações ou com vários processamentos distintos. Tudo bem? Então, quais são os tipos de expressão lógica que nós temos, pessoal? Eu vou apresentar para vocês duas formas, que são as principais formas de se apresentar a expressão lógica. Então, nós temos a soma de produtos, tudo bem? Soma de produtos, o que significa? Significa que eu terei uma soma, ou seja, uma operação OR, né? Vocês estão percebendo aqui, ó, que eu tenho uma soma completa dentre vários produtos. Estes produtos estão aqui nesse exemplo entre parênteses, pessoal. Eu sempre vou representar assim para fins de simplificação, tudo bem? Então, o que eu chamo de soma de produtos nada mais é do que uma operação OR de vários produtos, que são operações AND, ok? Esses produtos que estão entre parênteses, eu vou chamar isso de termos, tudo bem, pessoal? Então, soma de produtos, os termos são produtos, ok? E a última operação vai ser uma soma, que é uma operação OR, tranquilo? E nós temos o formato de produto de somas. O que significa produto de somas? É exatamente a lógica inversa, acompanha comigo aqui, ó. Eu tenho, então, vários produtos e os meus termos, ou seja, aquilo que está entre parênteses, são somas. Perceberam aqui? Ó? Então eu tenho soma, soma, soma e soma. Tranquilo, pessoal, até aí? Então, notem, soma de produtos, eu tenho um somatório, ou seja, operação OR entre os termos. Quem são os termos? Esse pessoal que está entre parênteses, que são, nesse exemplo, produtos. Produtos de somas, o que eu tenho? Eu tenho o produto final de vários termos. E quem são os termos agora? São somas ou operações OR. Tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar principalmente de soma de produtos, ok? Então acompanha comigo, né? Soma de produtos é uma forma que apresenta os termos
ou seja, as parcelas, né? Como a gente está somando vários produtos, os termos são parcelas, né? Eu vou chamar de termos que fica mais interessante, tá, pessoal? E eu sempre vou representar entre parênteses, por fins didáticos. Então, é uma forma que apresenta os termos formados por produtos, ou seja, ANDs, operação AND. E o resultado final é formado por uma única soma, uma operação OR, ok? Então, aqui embaixo, nós temos um exemplo também. Ó. Notem, eu tenho soma dos termos que são produtos, ok? Aí vocês vão perceber, poxa, professor, mas aqui eu tenho 3 variáveis de entrada, aqui eu só tenho 2 e aqui eu só tenho 2. Não tem problema, pessoal. O importante é, tudo que está entre parênteses estão sendo feito produtos, ou seja, operações AND, ok? E o resultado final de cada uma são somados, ou seja, operação OR, beleza? Então vem comigo aqui no próximo slide para a gente entender melhor. Como funciona, como se dá o nosso método? Acompanha comigo, eu quero converter da expressão para o circuito, considerando essa expressão na forma de soma de produtos. Tudo tranquilo? Então vou pegar aquele exemplo ali e a gente vai fazer o seguinte agora. Primeiro passo do método é propor variáveis intermediárias para facilitar a análise. Tudo bem? Vamos já chegar lá e ver como é essa apresentação do método no exemplo. Depois nós vamos fatorar essa expressão de modo que ela esteja na forma de soma de produtos, que é o objetivo dessa primeira aula. Joia? Logo em seguida nós vamos montar o circuito, só que agora, pessoal, eu vou partir da minha saída para as entradas. Geralmente é um sentido inverso que as pessoas ensinam. Tudo bem? Calma que vai ficar bem mais fácil à medida que a gente for para o exemplo. Mas eu uso essa lógica inversa exatamente para conseguir montar o circuito, porque na expressão lógica eu sempre tenho o valor da variável de saída, lembra? Uma única variável de saída, então é mais fácil eu começar por ela, tá? Não se preocupe que vocês vão perceber que vai se tornar mais simples daqui a pouco. E por último, eu vou substituir todas as variáveis que eu coloquei, essas variáveis intermediárias, pelas variáveis de entrada, ok? Não pode haver nenhuma variável na expressão ou no circuito que não seja saída ou entrada somente. Então vamos aqui para o nosso exemplo 1. Então eu quero converter dessa expressão para o circuito. O nosso exemplo, ela está na forma de soma de produtos, como vocês podem perceber. Os termos são produtos, estão entre parênteses. Então analisa comigo aqui, pessoal. Eu posso dizer que a minha variável S ela é uma operação OU entre K, L e N. Aí você vai dizer, de onde saiu, professor, esse K, L e N? Acompanha comigo. Eu chamo isso de variáveis intermediárias. Então, a variável K é A barrado em de B, beleza? A variável L, está aqui do lado, ó. K é A barrado em de B. A variável L vai ser A em de C barrado, e a variável N vai ser A em de B barrado em de C. Tudo bem? Então, fiz uma simplificação, ou seja, fatorei a minha expressão original, de tal forma que eu tivesse no final, notem aqui a importância, ó, no final eu tenho uma expressão que é bem simples, que a gente já estudou. É uma operação OR entre, nesse caso, 3 variáveis de entrada, K, L e N. Tudo bem? Então, como a gente vai agora operar a conversão? Acompanha comigo agora no exemplo, aplicando-se o método. Então aqui eu tenho variáveis de entrada, A, B e C, correto? Variável de saída, que é a variável S. Tudo tranquilo? Só fiz posicionar elas. Agora acompanha comigo. A minha variável S, como a gente viu no slide anterior, é uma operação OU entre K, L e N. Ora, se é uma operação OU, a minha porta final vai ser uma porta OR, uma porta soma. Lembrou? Soma de produtos. O resultado final eu vou somar. Beleza? Então, minha primeira operação é OR. De 3 variáveis de entrada dessa porta, que eu chamei de K, L e N. Acompanharam aí? Legal. Só que K, L e N, na verdade, não existem, né? Foram variáveis intermediárias que eu criei para facilitar a minha análise. Então, vamos começar aqui pela variável K. Quem é a variável K, pessoal? É uma operação AND entre A barrado e B. Então, se a variável A está invertida, está barrada, significa que ela passou por um inversor. Nesse sentido, eu vou colocar aqui um inversor, né, para a variável A, que é a variável de entrada. Tudo bem? E a variável B, ela entra diretamente, né? Então, eu vou fazer aqui um segmento para a variável B. Joia? E a variável L, quem é, pessoal? É uma operação AND entre A e C barrado.
Então é uma operação AND, nota aqui que eu coloquei a representação da expressão aqui dentro, para vocês não esquecerem, que é uma operação AND, né, também chamada produto. Numa entrada eu tenho a variável A, e na outra entrada eu vou ter a variável C barrada, por isso que eu coloquei o NOT aqui, ó. Tudo bem? Então a variável A entra diretamente e a variável C entra por um inversor. Tudo tranquilo? E a variável N, pessoal, quem é? Uma operação AND entre A, B barrado e C. Então eu tenho 3 variáveis de entrada realizando uma operação AND. Como vocês já viram, a operação AND é uma porta AND, ok? Com 3 entradas. Notem que uma delas tem que ser barrada, que é a variável B é barrada, beleza? Então estou colocando aqui o inversor e a variável A entra direto, a variável B passa pelo inversor e a variável C entra direto. Tudo tranquilo, pessoal? Então está aqui o nosso circuito lógico. Este é o nosso circuito lógico derivado daquela expressão. Tranquilo? Então, só para fins de resumo, a expressão lógica é a representação matemática das lógicas e de suas combinações, né, a qual ela admite simplificação. E por que eu preciso do circuito, pessoal? Porque se eu quiser montar na prática, é necessário ter o circuito, não tem jeito, ok? Então eu preciso do circuito lógico. Por isso que a gente faz essa conversão da expressão para o circuito, que é o que foi feito agora. Então, resumindo aqui, ó, nós temos esse circuito lógico. Percebe que agora eu já limpei aqui as variáveis intermediárias e toda aquela simbologia para mostrar aqui. Esse circuito é a implementação desta expressão lógica aqui em cima. Tudo tranquilo? Então, eu tenho aqui em cima a expressão lógica e eu tenho aqui embaixo o circuito lógico que ela implementa. Beleza, pessoal? Entenderam aí a lógica do desenvolvimento? Parece confuso, mas à medida que a gente vai fazer mais exemplos e mais videoaulas, vocês vão entendendo melhor. Tudo bem? Então aqui está as nossas relações entre as formas de representação. Notem que nós temos aqui circuito, expressão e tabela. E na aula de hoje, na próxima aula, nós vamos trabalhar com a conversão expressão lógica, circuito lógico. Tudo bem? Então essa foi a nossa videoaula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima videoaula, como eu já disse, nós vamos falar da conversão expressão lógica, circuito lógico, só que agora é a segunda versão da aula, tudo bem? Com outro exemplo, ainda utilizando soma de produtos. Beleza? Ficou com alguma dúvida, pessoal? Não leva a dúvida para casa, tá? Deixa ela aqui nos comentários, porque eu gosto muito daquela máxima dos professores, ou seja, a sua dúvida pode ser a dúvida de outro colega. Então, deixa aqui nos comentários a sua dúvida ou a sua sugestão para melhoria dos nossos conteúdos. Tudo tranquilo? Bem, pessoal, se esse vídeo agregou algo a você, né, melhorou o seu conhecimento, tirou bastante dúvida, foi esclarecedor, dê um curta no vídeo aí, dá uma curtida no vídeo. Isso ajuda bastante aí na visibilidade, né? Inscreva-se no nosso canal, vou deixar aqui um balãozinho para você se inscrever, é muito importante. E teremos agora vídeo semanalmente aí no canal, beleza? Ative o sininho de notificações, é muito importante para você receber aí toda vez que a gente publicar material novo, tranquilo? E compartilhe com aquele amigo lá que você vê que está perdidão nesse conteúdo, tranquilo? Então, toda semana nós teremos aí vídeos para o nosso canal Ensino Educação no YouTube. Nós estamos preparando também um material, pessoal, aí para o nosso blog, circuitaria.blogspot.com, tá? Então lá vai ser material mais textual, com mais definições específicas, tá? Muito mais escrita, né, e conteúdo, e também terão vídeos incluídos nesse blog, tá? Lá eu estou trabalhando principalmente com a parte de simuladores, que também vão ser depois agregados aqui ao canal. Tudo bem? Então, muito obrigado aí por acompanhar o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.